Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, nossos queridos do Face. Que Deus abençoe a vida de todos. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta no Evangelho de João. Então vamos lá. Evangelho de João. Nós começamos semana passada o estudo no Evangelho de João. E semana passada foi apenas uma introdução e uma explicação histórica acerca da carta. Então nós precisamos conhecer o pano de fundo para que a gente conheça então a visão que o autor ele tinha e o que ele estava pretendendo quando escreveu a sua carta. Então semana passada nós começamos estudando o Evangelho segundo João. Eu expliquei que essa expressão Evangelho segundo João, eu comecei dizendo que essa expressão ela não tem na língua original. Na língua original está segundo João. A igreja que depois acrescentou a expressão evangelho. Mas isso é uma forma didática apenas, isso não muda, isso não altera o conteúdo da carta. Então, apenas por uma questão didática, a igreja acrescentou evangelho segundo João. Eu expliquei também que o evangelho de João ele é diferente dos outros três evangelhos, porque os outros três, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. A expressão sinótico significa abreviação. É apenas a história contada de um modo abreviado. De todos eles, Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele é bem resumido. Quando você lê Marcos só pega, ele dá uma pincelada nos fatos, ele não entra em detalhes. Mas o mais expressivo é João. João, então, ele mostra com muito conteúdo, ele mostra coisas do ministério da vida de Jesus que os outros evangelhos não mostram. Então, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos por serem uma abreviação, um resumo do ministério de Jesus. E Lucas, que mostra Jesus como homem, eu expliquei semana passada, dizendo que Mateus mostra Jesus como rei, Marcos como servo e Lucas mostra Jesus como homem. E Lucas então enfatizou muito o ministério humano, o lado humano de Cristo Jesus. João é o outro lado da moeda, porque a teologia diz que Jesus tem dois lados de uma mesma moeda, ou seja, ele é ao mesmo tempo divino, e João ficou encarregado disso, e ele é ao mesmo tempo humano. Então Lucas mostra o lado humano de Cristo, e João mostra o lado divino de Cristo Jesus. Então João ele está mostrando a divindade de Jesus. A ênfase de João é mostrar a divindade de Cristo Jesus. João ele pega 7 frases de Jesus e ele fica então circulando em volta dessas 7 frases. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Então o Evangelho de João, ele pega essas falas de Jesus e ele faz toda a sua narrativa em volta dessas 7 expressões que Jesus usou. O Evangelho de João, ele não está contando a história de modo cronológico. Ele não está contando cronologicamente, ele não tem essa preocupação de contar a vida de Jesus em ordem cronológica. Ele está mostrando a divindade de Cristo Jesus. E sempre ele usa propositalmente na carta, no Evangelho, ele sempre usa propositalmente uma expressão, crer. Essa expressão aparece constantemente, crer, crer. Vos escrevi para que creiam. Escrevi para que credes. Então a expressão crer ela aparece muito no Evangelho segundo João. Então João tem esse objetivo de mostrar a divindade de Cristo Jesus. João capítulo 1, você abra a sua Bíblia aí. Eu espero que vocês tenham lido o Evangelho de João de quinta-feira para cá, porque facilita o entendimento. Então vamos lá. Evangelho de João capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 14, João diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu expliquei semana passada que nesse versículo João resumiu toda a cosmovisão que o Velho Testamento tinha do Messias
tinha de Deus, João ele conseguiu, pela habilidade, influenciado pelo Espírito Santo, ele resume nesse versículo todo o Velho Testamento. É impressionante como que ele consegue resumir nesse único versículo toda a cosmovisão que o Velho Testamento tinha acerca do Messias, que ele era cantado, que ele era contado nas histórias. João então resume e João então diz: e o verbo se fez carne. E eu expliquei que essa expressão "e o verbo", que na língua original é logos, não é isso? Logos significa palavra, daí nasceu a expressão diálogo, não é isso? Logos, diálogo. João ele foi influenciado talvez pelo ensino nas escolas ou por uma questão de cultura, mas João foi influenciado por um filósofo chamado Heráclito, 500 anos antes de Cristo. Heráclito ele dizia que existe um ser por trás de todas as coisas criadas, e esse ser, a quem ele não sabia nominar, a quem ele não sabia classificar, ele chamou esse ser de Logos. Heráclito foi um dos filósofos, junto com Anaximenes e Anaximandro. Eles conseguiram mudar a visão da filosofia e transferiram a visão da filosofia para outro rumo. E Heráclito então disse: existe um ser soberano que ele não soube classificar, e ele o chamou de Logos. Esse conceito do Logos atravessou gerações e chegou nos dias de João. E João então ele conhecia essa história da filosofia, e João então pega esse conceito filosófico, porque você vê muito na Bíblia a filosofia sendo associada a Cristo Jesus. Paulo fez muito isso, e João também. E João pega emprestado um conceito muito popular e comum nos dias dele, e ele diz: e o verbo, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. Porque para o platonismo, para a filosofia platônica do primeiro século, era um absurdo que o Deus verdadeiro tornasse matéria, se materializasse. Era impossível, era improvável, era humanamente falando e sobrenaturalmente falando, era impossível. E João diz: o verbo, ele pega isso proposital, ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele pega um conceito filosófico, e ele pega um conceito teológico do Velho Testamento, Velho Testamentário. Ele pega esses dois conceitos e ele vincula esses dois conceitos a Cristo Jesus. Ele diz: o verbo, ele está falando para filósofo, para a filosofia, se fez carne e habitou entre nós. Quando ele usa o verbo habitar, ele está pegando as expressões do Velho Testamento, principalmente do tabernáculo, quando Deus disse: faça para mim um tabernáculo e eu habitarei no meio de vós. Ele pega essas duas expressões e ele vincula Jesus e diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O problema é que isso para nós é apenas uma informação religiosa. Este é o nosso problema. A nossa cultura, por uma questão de cultura, nós não sabemos vincular essa verdade teológica, e nós não sabemos vincular isso ao nosso modo de vida. Nós não sabemos vincular isso ao nosso dia a dia. Isso não tem importância para nós na segunda-feira. Isso não tem importância para nós no outro dia. Isso não tem importância para nós no nosso negócio. Isso não tem importância para nós na escola. Isso não tem importância para nós no trabalho. Isso não tem importância para nós em nossas relações, porque isso é uma informação religiosa, teológica apenas, eclesiológica. Mas para o judeu do primeiro século, isso fazia toda a diferença, e fazia diferença do modo como eles viam o mundo. Então João, ele está resumindo nesse único versículo, ele está resumindo o Velho Testamento. Ele diz: e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Jesus, quando se apresenta à igreja de Filadélfia, lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, eu vou abrir para vocês verem, só para vocês entenderem como é que essa expressão verdade ou verdadeiro era importante para o judeu. Porque essa era uma pergunta muito comum no primeiro século: o que é a verdade? A filosofia trabalha muito com essa pergunta: o que é a verdade? Aí João está dizendo: olha, Jesus, ele é a verdade. Isso é uma questão filosófica, porque João, ele teve uma visão de Cristo diferente dos outros três. João, ele teve uma visão
metafísica, ele teve uma visão filosófica e ele teve uma visão holística e sobrenatural de Cristo Jesus. Enquanto que os Mateus, Marcos e Lucas tinham uma visão um pouco mais limitada e um pouco mais superficial, João ele teve uma visão mais dilatada e mais elevada para cima. Mais elevada. João é quem diz do anticristo. Ele é o primeiro que diz, o anticristo está entre nós. Você lê a primeira epístola de João, João diz, ele está entre nós. João é quem fala muito mais do anticristo. João é quem fala do anticristo. Ele mostra aquela questão das coisas espirituais que acontecem no plano espiritual. É João quem pega a visão e mostra dizendo, olha, existe um plano espiritual por trás disso. E quem faz isso muito bem, com excelência, é João. João é quem consegue fazer isso. Você lê o livro do Apocalipse, você vai ver que João está mostrando essa coisa como pano de fundo do sobrenatural. É João quem faz isso, porque ele tinha essa visão mística. Quando eu digo mística, não confunda mística com misticismo. Não confunda místico com misticismo. Então ele está falando dessa nossa união mística com Cristo, dessa questão que transcende o natural. Ele está mostrando o sobrenatural. E quando João escreve a igreja de Apocalipse, lá em Apocalipse, a igreja de Filadélfia, ele toca nessa questão de novo. Por exemplo, Apocalipse no capítulo 3, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Apocalipse no capítulo 3, João ele está escrevendo a igreja de Filadélfia, ele diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. João ele está repetindo Isaías capítulo 22, versículo 22, quando eu gosto muito de fazer essa explicação acerca de Isaías. Quando você lê o livro de Isaías, se você prestar atenção, você vai observar que parece que Isaías ele está entrevistando a Trindade. Parece que os três se reúnem, sentam para conversar com Isaías, e os três, um vai falando do outro para Isaías. Isaías vai ouvindo e vai escrevendo. Uma hora o pai fala do filho, o filho fala do pai, o pai fala do espírito, o espírito fala do filho, o espírito fala do pai, o pai fala, e um vai falando do outro. Isaías capítulo 22, versículo 22, Deus está dizendo para Isaías acerca do filho, dizendo, olha, ele tem a chave de Davi, ele tem a responsabilidade, está lá a expressão responsabilidade sobre os seus ombros, a chave que eu lhe der, aquilo que ele abrir, ninguém fechará, e aquilo que ele fechar, ninguém abrirá. Então não é Satanás que tem a chave do inferno, essa lenda, essa fantasia, essa coisa fabulosa, no sentido de fábula, de que Jesus foi ao inferno, tomou as chaves da mão do diabo, isso é lenda, isso é coisas que foram inventadas lá depois do 2º, 3º, 4º, 5º século, porque isso não tem fundamento exegético, não tem. Aí João diz, ele tem a chave de Davi, e ele chama Jesus de santo e verdadeiro. Verdadeiro não por dizer a verdade apenas, verdadeiro por ser a verdade, verdadeiro por ser a verdade. Então quando você vê o capítulo 1, versículo 14, João está dizendo, cheio de graça e de verdade. Ele é a verdade absoluta. Não é porque ele fala apenas a verdade, ele é a verdade. Ele diz cheio de graça. Ele pega os conceitos principais, pivotais do Velho Testamento, e ele traz isso para Cristo Jesus, e ele diz cheio de graça. Gente, a graça era cantada no Velho Testamento. A graça era cantada. A graça, ela era cantada no Velho Testamento. Ela era alvo de expectação, de expectativa. Davi, no Salmo 63, no Salmo 63, Davi diz, a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Zacarias, o penúltimo livro do Velho Testamento, Zacarias fala que Deus tem duas varas, uma vara chamada graça e outra vara chamada união, e com essas duas varas ele iria apacentar o seu povo. Está lá no livro de Zacarias, o penúltimo livro do Velho Testamento. Então,
a graça para eles era diferente do conceito que nós temos. Graça para nós é tema de escola dominical. Graça para nós é tema de estudo. Graça para nós é tema de revista de escola dominical. Nós gostamos de definir graça, um favor imerecido. É só isso. E nós nos damos por satisfeito com essa definição. Está errada? Eu não estou dizendo que está errada. Eu estou dizendo que nós nos damos por satisfeito com essa definição. Mas nós não lemos sobre graça. Nós não vemos aonde a graça afeta a nossa existência. E João está dizendo, cheio de graça e de verdade. Aí ele pega uma outra expressão, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. E essa expressão unigênito virou um debate no quarto século. Virou um debate. Aquela questão do Teotocos e Cristotocos. Maria era mãe de Cristo ou Maria era mãe de Jesus? Isso virou um debate. E o que ficou foi Maria era mãe de Cristo. Por isso que você vê na oração, na reza da Ave Maria, Santa Maria, mãe de Deus, por causa dessa expressão que nasceu no quarto século. Porque acredita-se que ela gerou Deus. Isso virou uma discussão, mas eu não vou entrar nessa questão, porque Ário, lá no quarto século, dizia que ele foi o primeiro ser criado por Deus. Ário, um presbítero, lá no quarto século, dizia que Cristo foi o primeiro ser criado por Deus. O unigênito aqui não é o primeiro criado, o único gerado. É o que diz o credo. Gerado, porém não criado. Mas eu não vou entrar nessa questão não. Mas ele está pegando um conceito importante do Velho Testamento e ele diz, ele é a encarnação de tudo que nós expectávamos e nós cantávamos, tudo isso está reunido em Cristo Jesus. E isso é importante. O problema é que para nós isso é apenas uma informação religiosa. E João então ele enfatiza as 7 falas de Jesus. E João capítulo 15, vamos lá, Evangelho de João no capítulo 15. João ele está falando agora de uma fala de Jesus acerca da videira, que é uma das 7 falas de Jesus que João ele fica circulando em torno dessas expressões. Essa expressão para nós ela não tem utilidade e nem relevância, mas para o judeu tinha. Eu sou. Isso para eles era uma questão religiosa. Eu sou. E ele diz, eu sou a videira verdadeira. Era muito comum eles pegavam coisas do dia a dia e eles vinculavam essas coisas a valores espirituais, a valores celestiais. Eles faziam isso. Por isso que Jesus disse, eu sou, e ele busca um elemento comparativo. Eu sou a videira. Por que Jesus disse isso? Eu sou a videira. Porque a videira, a vide, ela tinha uma importância, porque o fruto dela, o fruto que produzia esse vinho, o fruto da vide, ela era usada em momentos de muita importância para o judeu. Era usado como medicina, a uva produzia o vinho, aí saía-se um dos elementos para usar como medicina no primeiro século. Paulo diz para Timóteo, toma água misturada com vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades. Tinha valor medicinal para eles. E também tinha valor, também era quase que, não vou usar a expressão sinônimo, mas era quase que um sinônimo de felicidade e de alegria. Casamento que não tivesse vinho não teria alegria, porque o vinho era usado em momentos de extrema alegria. Casamento, conquista de alguma coisa, de alguma festa, havia-se o uso do vinho, porque eles vinculavam o vinho com a felicidade. Isso era uma questão de cultura do judeu do primeiro século. Então quando Jesus fala assim, eu sou a videira, ele não está pegando uma coisa que ele estava assim, com que eu vou me comparar? Eu sou um capim de erva cidreira. Não é assim. Ele pensou nisso, da importância, porque isso era uma questão de cultura que veio lá do Velho Testamento. Lembra de Abacuque? Abacuque, quando quis falar da presença de Deus, Abacuque disse, ainda que a vide não dê, ainda que o fruto da vide minta e não dê o seu fruto,
Aí ele diz, eu confio no Senhor. Eles pegavam essas coisas e eles vinculavam isso a valores espirituais. E nós não sabemos fazer isso, e nós não fazemos isso. Por isso que às vezes a gente lê João capítulo 15, passa desapercebido, porque isso aqui para nós não tem relevância nenhuma, mas para o judeu tinha. E Jesus, quando fala assim, eu sou a videira, opa, peraí, ele está pegando um elemento histórico, cultural, e ele está dizendo, eu sou a videira, aí ele diz verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Porque havia algumas uvas que não serviam para fazer vinho. Então Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Jesus, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Não é porque foi num casamento, mas ele transformou água em vinho. Lembra quando os discípulos... Porque, por exemplo, havia situações, lugares que não tinha água. E como é que eles matavam a sede? Isso aconteceu na Europa também um tempo atrás, na década de 40, se eu não me engano. Eles bebiam água no lugar do vinho. Eles bebiam vinho no lugar da água. Usava-se o vinho também como hidratação. Aí Jesus disse, eu sou... Lembra quando Jesus foi com os discípulos para o monte? E ele também, o vinho também era usado por uma questão de relaxamento. Lembra quando os discípulos foram com Jesus ao monte orar? E Jesus disse, orai comigo, e eles estavam dormindo? Se você dá uma olhada com um pouco mais de atenção no contexto ali, eles haviam bebido vinho. Muitos historiadores dizem que eles haviam ingerido vinho, por isso que eles dormiram, porque eles estavam relaxados. É que para nós existe esse conceito de certo e errado. Nós somos Tomás de Aquino, santo e profano, certo e errado, pode ou não pode. Nós gostamos de pensar com essas categorias pequenas, mas nós gostamos de pensar com essas categorias. Isso pode, isso não pode. Aí Jesus pega um exemplo histórico, cultural da época, e ele diz, eu sou a videira verdadeira. Isso para a religião, para o judaísmo prevalente na época, controlador, manipulador, isso era um absurdo. Qual que é o elemento da Santa Ceia? É o vinho. É o vinho. Para você ver como é que eles pegavam coisas e eles vinculavam com valores espirituais. A Santa Ceia, que para nós é um meio de graça, usava-se o vinho. Quem beber, Jesus vinculou o vinho ao seu sangue. Quem beber do meu sangue e comer do meu corpo. Então Jesus está fazendo uso dessa expressão. Aí no capítulo 15 de João, Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Essa expressão era muito importante também no primeiro século, porque Jesus usou muito de ensino usando a expressão agricultor. Agricultura, quem põe a mão no arado não olha para trás, porque era uma coisa do dia a dia deles. Então eles tinham essa habilidade de pegar coisas e eles vinculavam essas coisas com valores espirituais. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Aí ele diz no versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ele o corta. Aí, no primeiro momento, dá a entender que Jesus está falando da perda da salvação. Não está falando da perda da salvação. Ele não está falando disso. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto. Quem já viu plantação de videira sabe que uma vez por ano você tem que ir lá e dar podas radicais na vide para que ela floresça mais e mais. E Jesus está dizendo, olha, vocês, depois ele diz aqui, vocês estão limpos pela palavra. Que poda é essa? É a palavra que irá nos podar. É a palavra que irá nos purificar. Santifica-os na verdade. Por que Jesus usou essa expressão? Santifica-os, separa-os na verdade. Limpa-os pela verdade. Então é isso que Jesus está dizendo. Olha, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. E como é que o pai trabalha? E qual é a ferramenta de instrumento nas mãos do pai? Qual é a tesoura de poda? Qual que é? É qual? A palavra de Deus. Ele diz assim, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está aí no versículo. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, não existe nada de bom em nós. Nós não podemos produzir nada de bom em nós. Não pode sair nada de bom em nós. Então ele diz: vocês não podem, como não pode produzir fruto de si mesmo e não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. E ele diz: eu sou a videira. Ele repete: vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Nós estudamos Gálatas há um tempo atrás, e nós vimos que Gálatas, Paulo diz: o fruto do Espírito é esse fruto aqui de Jesus dizendo: todo ramo que está em mim, que produz muito, vocês estão limpos pela palavra, para que vades e deis muito fruto. O que é esse fruto? É almas para... Não é almas para a igreja. Quais são os benefícios de uma alimentação que você inclui fruto? Hoje nós estamos vivendo a época da reeducação alimentar. Não se fala dieta, mas fala reeducação alimentar. Hoje nós estamos vivendo a época, uma das profissões que mais tem crescido e sido procuradas na faculdade é a de nutrição. Quando Paulo escreve para Timóteo, Paulo diz assim: alimentado com as palavras da fé. A palavra grega lá é nutrindo-se com as palavras da fé, serás um bom ministro de Cristo. Aí Jesus diz: vós estáis limpos pela palavra. A medida é aquilo que Jeremias disse: achado as tuas palavras, logo as comi. Elas me foram gozo e saúde para o corpo. Achado as tuas palavras, logo as comi. O dia que nós pararmos de ver isso aqui como Bíblia, e vermos isso aqui como palavra de Deus, aí é diferente. O dia que nós pararmos de deixar a Bíblia aberta no Salmo 23, Salmo 91, no Salmo que quer que seja, ou qualquer livro da Bíblia, o dia que nós pararmos de ver a Bíblia com essa ótica equivocada e vermos e a vermos como alimento, aí nós vamos... Fruto é algo natural. É engraçado que uma árvore frutífera atrai qualidade de vida, né? Lá em casa tem um pé de buticaba. E meu pai plantou esse pé quando eu tinha 8 anos de idade. Tem 41 anos o pé de buticaba lá de casa. E engraçado que o pé de buticaba dá a flor e exala um perfume. Quem já percebeu? E é muito gostoso. E ele brota, quando sai o broto, sai assim 4h30, 5 horas da manhã. E eu já fui esse horário para ver sair. Muitas vezes. Aí vem a abelha. Aí depois que nasce a jabuticaba, vem pássaros, mulata, vem todo tipo de pássaro para comer, para se alimentar. A árvore não alimenta do próprio fruto. Ela serve de fruto para outra espécie de vida. Jesus dizendo: eu sou a videira, aquele que é usado para alegria. Então, vocês estão limpos pela palavra. Quando eu me alimento, eu vou frutificar naturalmente. O fruto atrai vida. Eu não preciso propagandear. Não preciso. Gente, como é bonito você chegar nesses supermercados, nessas lojas especializadas em fruta, horticultura, fruticultura. Você chega lá, você vê aquelas bancas de laranja, goiaba, manga. Você fica assim: pô, mas uva. Você vê que ela fala: que bonito, é gostoso de ver. É gostoso de ver. Você olha para as frutas assim e você pensa assim: não, mas que coisa, que variedade que é. Atrai o olhar. Uma pessoa que frutifica, ela atrai o olhar. Ela não precisa propagandear. Ela não precisa, ela não tem necessidade, ela é. Então isso vai exalar. Isso vai aparece. Isso vai manifestar de um modo natural. Aí você lê Apocalipse capítulo 3, quando João fala para a igreja de Filadélfia, Jesus dizendo para a igreja de Filadélfia, Jesus diz assim: eles saberão, está lá no capítulo 3, eles saberão que eu te amei. Jesus dizendo para a igreja de Filadélfia: eles saberão que eu te amei, porque você é fraco, eu conheço a tua fraqueza, mas você guardou a minha palavra. É o que está dizendo lá.
É a única igreja das 7 que ganha o elogio de Jesus, e Jesus diz assim: eu vou abrir uma porta para você. Irmãos, quando a gente frutifica, Deus ele abre portas, porque quem acrescenta, quem faz a igreja crescer, não é a inteligência do pastor. Quem faz a igreja crescer não é a articulação pastoral. Quem faz a igreja crescer é Deus. Porque você lê o livro de Atos diz assim: assim acrescentava-se-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Assim acrescentava-se-lhes, Atos 2,47. Deus acrescenta pessoas ao reino de Deus. Quem acrescenta? A igreja só cabe a ela pregar o evangelho. Só que hoje nós vivemos a época da metodologia, do coach. O que tem de pastores procurando fazer curso de coach, porque o pastor perdeu, a maioria desses pastores perderam a visão de que do expediente do joelho dobrado. Perdeu a visão do o que eu tenho que fazer, Deus? Me orienta. Hoje estão atrás de técnicas de hipnose, do coach, técnicas de crescimento, de manipulação de grupo em massa. É isso que se aprende hoje. Mas aquele que vai para o teu quarto em secreto teu pai te recompensará, isso é uma coisa muito rara. Isso é uma coisa raríssima. Daquele que olha para as Escrituras e que quer sentir o coração queimar. Quando eu preciso que o meu coração queime quando eu for pregar. Ele tem que queimar no meu coração primeiro, para depois eu falar com o povo. Hoje não. Hoje se pincela textos para trazer uma autoajuda, para trazer um entretenimento visual, um entretenimento verbal, que é aqueles que sentem coceiras nos ouvidos, como diz Paulo a Timóteo, sentindo coceira nos ouvidos. Hoje a sociedade está assim. Hoje tem igrejas à torta e à direita. A cada esquina você passa por uma placa denominacional. Mas aquelas que estão falando como fruto do Espírito, como fruto da palavra, daquele pastor que gasta tempo lendo, pesquisando, sem ser nada pronto na internet, mas que vai lá no livro, pesquisa, vai ver a palavra na língua grega, isso é muito raro. Isso é muito raro. Isso é raríssimo. Assim como tem alguns animais que estão em fase de extinção, esse tipo de pregador também está em fase de extinção. Pregadores tem muito. Aqueles que ficam com verborragia tem muito. Mas aqueles que ainda conseguem olhar para as Escrituras e ver que isso aqui é vivo, é viva e eficaz, isso é raro. Isso é raro. Aí Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. É através de mim, é por mim e pela minha palavra. Eu sou a palavra, ele é o Logos, a palavra, o verbo. Aí vocês vão frutificar. Todo ramo que estando em mim, aí vem uma coisa que nós não queremos, que é um dos pilares da teologia reformada, que o homem é totalmente corrupto. Nós chamamos isso na teologia reformada de depravação total. Não sai nada de bom em nós. A depravação total. Nós somos radicalmente, totalmente depravados. É o que disse Jeremias: o coração do homem é desesperadamente corrupto. É aquilo que disse Salomão e Pedro repetiu: o cão volta ao próprio vômito e a porca ao lamaçal. Ele está falando da natureza humana. É aquilo que Paulo disse, que é um entrave, um anzol na boca de muitos teólogos que não conseguem entender isso. Quando Paulo disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço.
E frutificar passa-se pela poda. A natureza humana, ela precisa de controle, ela precisa de poda, ela precisa do não. Não é um instrumento, não apenas de forma didática, mas o não de Deus, ele é um instrumento de educação. E Deus não pensou duas vezes, ele não titubeou, ele não fraquejou e quando foi necessário dizer não. Ele disse não para Moisés, ele disse não para Davi, ele disse não para muitos profetas, ele disse não para Paulo, ele disse não para muita gente. Ele diz não, porque a natureza humana precisa de ouvir às vezes o não. Aí Jesus disse: todo ramo que estando em mim que não produzir fruto, ele vai lá com a sua poda, ele vai podar naquelas áreas em nossa vida que precisam de poda. Na psicanálise, às vezes as pessoas vêm, contam seus dramas e a maioria delas querem que a gente sinta piedade, dó delas. Você pensou se o médico falasse: tadinho, tem que cortar, vai dar anestesia, dói, fica dolorido? Não vou operar, não, tadinho, vai doer. O cara tem que ser insensível naquele momento ali, frio, calculista. E vai lá e faz a cisão, e cortou, porque é para um bem maior. Eu lembro quando eu estava no seminário, a filha de um professor quebrou o braço. E a mãe não percebeu que o braço da menina quebrou. Que mãe, né? Não percebeu que o braço da menina quebrou. E passou uns 2, 3 dias, foram perceber que o braço da menina estava torto e inchado. E levaram no médico. O médico disse: nossa, quebrou. Tem que quebrar de novo para consertar. Não faz não, plaque. Quebrou o braço da menina. Quebrou o braço da menina para colocar no lugar de volta. Certas coisas doem, porque quando a gente se enxerga com os olhos de Cristo, a gente não vai ver nada que preste, nada que é bom, nada. Mas aí a gente vai entender a graça. Por isso que João diz: cheio de graça e de verdade. Se confessarmos os nossos pecados, é que João diz, ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Ele é fiel a quem? Na teologia reformada nós dizemos que ele é fiel a ele mesmo. Ele não é fiel a nós. Ele é fiel a ele mesmo, não a nós. Ele é fiel e justo. Justo, o que é justiça? O que é justiça? Na nossa cultura nós dizemos que justiça é quando alguém comete um delito e vai preso. E às vezes uma pessoa comete um delito e vai preso. Ele tem que sofrer os danos da justiça. Os danos não, o rigor da justiça, da lei. Deus foi justo com quem quando nos perdoou? Com quem que ele foi justo? Porque ele foi justo com quem? Ele é fiel e justo. Se Deus fosse agir com justiça, se Deus fosse agir com justiça, ele nos perdoaria? Não. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele foi justo com a sua fidelidade, porque ele prometeu que nos perdoaria. Deus, ele passou por cima dele mesmo para ser justo conosco. Por isso que Paulo diz em Romanos que nós não sabemos orar como convém. Porque se nós orarmos e dizer assim: Deus, seja justo comigo, você está pedindo: Deus, me puna pelo meu erro, pelo meu pecado. Porque isto é misericórdia. Então, esta é o diferencial. Quando João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Por isso que ele colocou fiel na frente de justo. Foi proposital. Porque ele é fiel. Fiel a quem? A mim? Não. No nosso inário cantava-se um hino: Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Antigamente, fiel a mim. Aí a teologia entendeu e disse: não é fiel a mim. Então tiraram fiel a mim e colocaram fiel assim. Hoje mudou isso no inário, no hino, quando canta. Porque ele não é fiel a nós, ele é fiel a ele mesmo. Ele jurou para si mesmo que nos perdoaria.
Aí quando João diz assim, se confessarmos os nossos pecados, quando eu peço perdão a Deus, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu peço perdão a Deus, estou dizendo, Deus, numa linguagem popular, tome uma decisão contra o Senhor a meu favor. Isso é perdão. Quando eu peço para Deus tomar uma decisão contra mim, contra Ele, a meu favor. Aí eu entendo quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus teve que argumentar com Deus dizendo, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, tome uma decisão contra nós, a favor deles. Aí eu entendo o que Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, sendo nós ainda, eu gosto dessa expressão, está entre duas vírgulas, ainda, eu não sei como é que isso é chamado em português, é de verbo e locução, não é isso? Eu não me lembro, essa parte teológica do português, essa parte didática, essa parte não é minha parte. Isso não é comigo. Eu acho que é, não sei. Se não for, os irmãos me perdoem. Mas aí está lá, ainda pecadores. Deus todos os dias tem que se relacionar com um povo que o ofende. Todo santo dia. A gente acha que Deus é bonachão, né? Panacão, que Deus olha para nós com satisfação. Todo dia Deus olha para nós e vê que Ele precisa, ele se lembra de que Ele é fiel. Todo santo dia. A gente tem dificuldade disso com um amigo, quando um amigo trai a gente, quando alguém trai a gente olha e fala, aquilo ali me doeu um dia, fez uma coisa. Não é assim? Agora imagina Deus. Todo santo dia, que Deus não é caduco, Ele lembra, Ele não dormita. Aí você lê o Velho Testamento, não sei se foi Jeremias quem disse que as misericórdias do Senhor se renovam dia após dia. Entendeu? Todo dia Deus olha para você e Ele precisa lembrar que te perdoou. Está pago. Todo santo dia Ele lembra, ecoa, usando uma linguagem figurativa, é lógico que isso não é, ecoa aos ouvidos de Deus, está pago. Está pago. Todo dia Deus olha para nós e Ele lembra de que está pago. Você acha que é aquilo que Jonathan Edwards disse no seu livro Pecadores na mão de um Deus irado? Jonathan Edwards conta essa história, conta nesse livro Pecadores na mão de um Deus irado, algo interessante. Ele diz assim que o sol não tem prazer em brilhar para nós. Porque nós, a natureza humana, nós humanos, nós somos a desgraça da natureza. Nós somos um parasita. Nós somos um parasita, nós pomos fogo, nós matamos, nós pescamos, mudamos curva de rio, secamos rio, nós acabamos com plantação, nós matamos animais, colocamos animais em extinção, nós pulverizamos o mundo, nós estamos acabando com o mundo, nós somos parasitas, nós somos carrapatos, nós estamos só sugando, produzindo lixo. Gente, quantos quilos de lixo um ser humano produz por dia? Nós somos um povo sem educação, comemos, jogamos lata, saco de lixo fora, nós somos parasitas. Jonathan Edwards diz que o sol não tem prazer em brilhar para nós. O sol não tem prazer em brilhar para nós. A lua não tem prazer em dar sua luz, as estrelas, nada, o mar não tem prazer em nós. Os animais correm de nós. Você vê o livro de Gênesis, diz que Deus colocou inimizade entre o Adão, entre o homem e o animal. Os animais nos veem, correm de nós. Porque nós não somos objeto de prazer. Nós só domesticamos, nós gostamos de controlar. Porque dentro de nós tem um animal chamado natureza humana. Eu sou a videira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estão em mim produz fruto. Aí nós não lemos isso aqui e queremos frutificar. Nós não lemos isso aqui e nós queremos produzir. Nós não lemos isso aqui e nós queremos ser abençoados.
Nós não lemos isso aqui, nós queremos ser edificados. Aí aquela mente estreita e diminuta acha que você pagar e colocar um valor lá no gasofilácio, Deus vai, como um bom empregado, Deus ele é obrigado a te abençoar. Pelo amor de Deus, isso não é possível. Deus é sério. Deus é sério. E Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra. Vós estáis limpos. É aqui, gente. É aqui. Se nós olharmos com essa ótica para isso aqui, a nossa natureza ela não é domesticada, ela é transformada. Ela é transformada. Não é domesticada, é transformada. É diferente. Nós queremos transformar a natureza do animal. Hoje nós queremos isso. Nós queremos que os nossos animais conversem. Nós queremos que nossos animais falem conosco. Tem gente que vai sair e fala com um cachorro. Mamãe vai sair, viu? Papai vai sair. Daqui a pouco a gente volta. Não é assim hoje em dia? É assim. Nós estamos transferindo situações. É assim. Agora, a nossa natureza, ela precisa de transformação. Ela precisa de transformação. E a transformação é na videira. Para que vades deis fruto. Muito fruto. Agora, isso é possível nisso aqui. Enquanto nós olharmos para isso aqui como uma coleção de 66 livros, 39 no Velho e 27 no Novo, enquanto nós queremos entender onde é que está a história nisso aqui, tem uns negócios aqui que é interpolação, mas quando eu aprendo a ouvir as Escrituras e ouvir a voz de Deus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, aí é diferente. Há aqueles que vão querer sempre olhar isso aqui e questionar: mas isso aqui, a teologia fala, a teologia liberal diz que isso aqui papel aceita tudo, isso aqui apenas contém a palavra de Deus, isso aqui tem erros. Gente, tem erros geográficos, tem erros de data, tem erros. A Bíblia não é a palavra de Deus por causa da inerrância, porque a igreja defende a inerrância das Escrituras, então ela é a palavra de Deus por causa da inerrância. Essa discussão da inerrância das Escrituras e não sei o que lá mais, eu estou nem aí para isso. Já passei essa fase há muito tempo. Eu não estou preocupado, sabe, porque a igreja defende a inerrância das Escrituras, que ela é inerrante, que ela é a palavra de Deus. Não, ela é a palavra de Deus não é por causa da inerrância. Ela é a palavra de Deus porque é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Cristo me é suficiente. Que Deus nos abençoe. E semana que vem a gente continua estudando a carta de João. Porque eu acredito que há muitas verdades aqui que irão nos ajudar radicalmente na nossa existência. Basta apenas nós abrirmos a mente e abrirmos o nosso coração. Vamos colocar de pé e vamos orar. Vamos orar ao Cristo que é a nossa videira. A videira verdadeira. E vamos deixar, não porque nós permitimos, é apenas uma expressão. Vamos confiar, vamos mudar, deixar por confiar. Vamos confiar na poda que Ele vai fazer. Vai doer em algumas situações, em alguns momentos, irá doer. Mas vamos experimentar essa poda para que nós, como diz o Velho Testamento, assim a luz do justo vai brilhando dia após dia até tornar-se dia perfeito. O alvo é a perfeição, não a perfeição moral, mas o amadurecimento. Aí haverá momentos que iremos sentir a dor da poda, mas é para o fruto, para que amanhã o fruto apareça. Isso é importante para mim e para você. Tanto coletivo, como o corpo de Cristo, como individual. Isso faz parte. Vamos orar. Bondoso Deus, graças te damos por tua palavra que é viva e é eficaz. Obrigado pelo Evangelho de João, como também os demais evangelhos. Ó Deus, que o Senhor fale conosco através
do estudo do Evangelho de João. Que mentes sejam esclarecidas, perguntas sejam respondidas, que paz seja experimentada, vivenciada, internalizada, que consciências sejam pacificadas, que relações sejam curadas, que, ó Deus, autopercepção seja, ó Deus, que haja um acordo, que haja uma pacificação, que haja, ó Deus, um reencontro de nós conosco mesmos. Que haja, ó Deus, a transformação necessária, importante, que nós precisamos, que nós encontremos no estudo do Evangelho de João. Que não seja um estudo de grupo de quinta-feira apenas, mas que seja fruto de uma vontade do coração, de uma necessidade, de uma busca pessoal e coletiva de todos nós para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento, para o nosso, ó Deus, para a nossa transformação. Nós te pedimos assim, no nome de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Leiam João, vamos ler João, que é importante, né? É importante nós lermos João. Ai, Jesus.